30 dias de propósito pela família. Dia 11. Seu lar, uma hospedaria de Deus. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão quarto. Romanos, capítulo 16, verso 23. Gaio, quem era este irmão? De acordo com a história, foi batizado por Paulo no início da pregação do evangelho em Corinto. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 14. E depois o encontramos em Roma como um grande hospedeiro de Deus. Era comum nas cidades haver espécie de congregações como denominamos hoje, uma igreja de porte menor. Naquele tempo, algumas casas serviam de lugares de acolhimento da igreja como uma espécie de congregação, e a casa de Gaio era uma das que atendia a esta realidade. A casa de Gaio em Roma foi o lugar dos últimos anos do apostolado de Paulo. Foi deste lugar que escrevia as cartas endereçadas às igrejas do Novo Testamento. Diante dessa realidade, este lar foi primordial não somente para o apóstolo e a igreja em Roma, mas para toda a igreja do primeiro século e até os dias atuais. Paulo afirma, meu hospedeiro e de toda a igreja. Podemos pensar nisso de duas maneiras. A primeira, pelo fato que hospedar o apóstolo seria demasiadamente benéfico para o progresso da igreja nessa cidade. E a segunda, ele acolheu tanto o apóstolo como toda a igreja. Igreja é esta que eu preciso vislumbrar numa perspectiva mundial e que transcorreu ao longo dos séculos cumprindo o propósito de Deus. Tanto de uma maneira como de outra, aprendemos que havia um coração intenso para o reino de Deus na vida de Gaio e de sua família. Que a vida cristã não se limitava às necessidades da igreja de forma habitual, como o sustento da obra do Senhor, o comparecimento às atividades culticas e a colaboração em alguma área que se identificasse. Gaio e sua casa abraçam a causa do Senhor de forma tão intensa que, de acordo com a história, Gaio se tornou o bispo de Tessalônica. Não podemos esquecer que a prisão de Paulo em Roma foi domiciliar, ou seja, a casa de Gaio foi este lugar. Era guardada por soldados romanos 24 horas por dia. Esta família perdeu de certa forma a liberdade que tantos primamos em nosso lar. Provavelmente tinha alguns momentos de revistas, tanto de pessoas como de espaços internos da casa, caso surgisse alguma desconfiança por parte dos oficiais. Enquanto algumas privações e perda de certa liberdade possam ter sido vivenciadas, puderam também usufruir do privilégio de serem lugar de bênção e revelação na vida daquele que pastoreava as igrejas do primeiro século a partir do interior desta casa. Uma coisa que me chama a atenção é a liberdade que Deus encontrou no ambiente deste lar. Sabemos que Paulo traz um ensino muito claro acerca da lida espiritual e física em Efésios capítulo 6, quando ele destaca acerca da nossa luta espiritual e a necessidade de estarmos revestidos da armadura de Deus. Em outras palavras, se o ambiente da casa de Gaio não fosse propício para as manifestações de Deus e suas revelações ao apóstolo, o mesmo não permaneceria ali por muito tempo. É de suma importância que o lar seja uma real hospedaria de Deus, no acolhimento de seus ministros e principalmente no acolhimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que dali proceda as mais profundas revelações e manifestações de Deus à sua igreja e que estas transcendam gerações. Oremos. Pai amado, nos dê um coração intenso para o reino de Deus. Nos leve a uma entrega e a níveis mais profundos no Espírito Santo. Que nosso lar se torne cenário da amplitude do Senhor na sua igreja. Te pedimos que as pressões que possam surgir não rompam com o ambiente de Deus em nosso lar e tu cumpras o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Versículo para sua meditação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Compartilhe esta mensagem. Ela pode fazer a diferença na vida de mais alguém.